aula do semestre. A aula de hoje vai ser uma rápida revisão do que a gente já viu durante o bimestre inteirinho, esse segundo bimestre. Lembrando que na prova vão cair os seguintes assuntos: fatores intrínsecos e extrínsecos, boas práticas de fabricação, boas práticas laboratoriais, controle de qualidade de água, coliformes totais e termorresistentes, contaminação em medicamentos e insumos, toxinas e teste do pirogênio. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre fatores intrínsecos e extrínsecos. A sobrevivência dos micro-organismos são sempre pH, que o mais favorável é o pH neutro, a atividade de água, que para os micro-organismos o mais favorável é a maior atividade de água, a presença ou ausência de nutrientes e minerais e a presença ou ausência de oxigênio. Daí vai depender do grupo de micro-organismos que está. Fatores muito importantes: a presença de conservantes e ingredientes ativos, como antibióticos, e derivados biológicos, como por exemplo o sangue, que pode ser uma fonte de vírus. Ele pode ser deteriorado por micro-organismos dependendo de algumas situações. Por exemplo, a capacidade do micro-organismo em produzir enzimas específicas. E estas enzimas podem seguir uma grande variedade de caminhos bioquímicos. Por exemplo, as enzimas os produtos mais fáceis de serem degradados por essas enzimas são aqueles de baixo peso molecular, como açúcares, aminoácidos e glicerol, que são os chamados caminhos metabólicos primários. Enzimas específicas para proteínas, polissacarídeos e lipídios. Como consequência dessa degradação microbiana, tem queda da potência do medicamento, redução da biodisponibilidade, formação de pigmentos e odores e também produto de forma inaceitável pelo usuário, assim, por exemplo, pelo seu aspecto visual. Em fatores intrínsecos e extrínsecos, a gente tem que falar um pouco sobre as fórmulas. Vários fatores devem ser considerados e daí a gente vai colocar a estratégia de controle microbiano. Incipientes. O pH deve ser menor do que 4. A tensão superficial, alguns micro-organismos preferem maior, outros menor tensão superficial. A osmolalidade pode inibir alguns micro-organismos. Em relação daí, seleção aeróbios ou anaeróbios. E a estocagem daquele produto também é importante para inibir os efeitos dos micro-organismos. Sobre o processo produtivo também em relação ao controle microbiano, né? Então a matéria-prima é muito importante, a fabricação dela, a estocagem dela, etc. E vamos ver que é extremamente importante, né? Principalmente pela formação de biofilmes. E um equipamento sanitizado, ele é de crucial importância, porque se ele não for sanitizado da forma correta, ele vai provocar contaminação microbiana. Que tudo é estocado, como almoxarifado, como que o pessoal se comporta dentro da linha de produção. Se ele já vem contaminado, ele vai contaminar o produto e também depende do tipo de material de acondicionamento. Processo de fabricação, né? A gente precisa planejar todo o processo de fabricação a diminuir o máximo possível a contaminação. Tudo isso daí também se refere a boas práticas de fabricação. De fabricação são aquelas normas que são aplicadas às atividades de produção de medicamento, armazenamento e distribuição de produto para a saúde. Visam dar qualidade ao produto.
fazer com que o produto siga as exigências de identidade, teor, qualidade e pureza. As boas práticas de fabricação, elas são regidas pela RDC 301 de agosto de 2019, então bem novo, da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ela dá as diretrizes gerais das boas práticas de fabricação. A parte do gerenciamento da qualidade, que assegura que os produtos são consistentemente produzidos e controlados, de acordo com os padrões de qualidade apropriados. Então, é mais ou menos o seguinte: as boas práticas de fabricação, elas, se bem feitas, se bem seguidas, elas vão dar origem a um produto de boa qualidade. Essa é a intenção. Eu preciso fabricar de forma correta. Pessoal qualificado, instalação, equipamento, materiais, procedimento, armazenagem e transporte. São alguns dos requisitos básicos. Qualidade, né, que é referente à coleta de amostras, especificação e execução de testes, significa que durante todo o processo a gente precisa fazer controle de qualidade para saber se está indo tudo correto. Pessoal que deve receber tratamento adequado, deve ter higiene e assim por diante. Dentro das boas práticas de fabricação, é muito importante que as instalações sofram limpeza e manutenção adequada, principalmente para evitar a contaminação cruzada. Tudo isso deve ser controlado e registrado através de documentação específica com detalhes o mais específicos possível. De fabricação ainda falam dos processos de produção, que deve se respeitar todos os procedimentos que foram definidos. O controle de qualidade é ele que vai fazer durante todo o processo como que está indo essa fabricação, esse processo de fabricação. O principal do controle de qualidade, ele deve ser bem claro, seguir testes já pré-definidos e ser independente dos demais departamentos. Tem algumas responsabilidades e essas responsabilidades outros departamentos não podem passar por cima delas. A gente tem um grande número de terceirizados dentro de nossas atividades. Esses terceirizados são importantes e também são responsáveis pelas boas práticas de fabricação, tá? Então é importante lembrar que mesmo que você tenha terceirizado, você tem que dar treinamento, etc. Você é corresponsável por esses terceirizados. De fabricação, elas também colocam como de grande importância o sistema de reclamações. Então, vocês receberem e processarem e responderem essas reclamações. Ela deve ter capacidade de olhar para si mesma. Isso é o que a gente chama de autoinspeção. Sem varrer a sujeira para debaixo do tapete e sem esconder o esqueleto no armário. Quando ela tem essa capacidade de ver os próprios erros, aí ela já está num nível mais adiantado de boas práticas de fabricação. Durante o bimestre foram boas práticas laboratoriais. As laboratoriais são um sistema de qualidade que abrange o processo organizacional e as condições nas quais os estudos não clínicos relacionados à saúde, segurança e ao meio ambiente são planejados, desenvolvidos, monitorados, registrados, arquivados e relatados. Principalmente proteger a saúde humana e meio ambiente, ter dados confiáveis, poder reconstruir estudos, melhorar
qualidade e rastreabilidade dos dados, usar menos animais de experimentação, diminuir tempo de registro e dar maior confiança, não só nacional quanto internacional, àqueles dados obtidos. Boas práticas laboratoriais são, obviamente, satisfação do cliente, esse é o primeiro e mais importante. Desenvolvimento RH, gerência, aperfeiçoamento contínuo, gerenciamento de projetos, disseminação de informações e, principalmente, não aceitação de erros. Laboratoriais. Primeiro, para que os teus dados sejam aceitos no mundo inteiro. E assim você também, a partir das boas práticas laboratoriais, obtém maior rapidez no acesso às informações e qualidade nos resultados. As boas práticas laboratoriais também permitem que os procedimentos sejam aperfeiçoados ao longo do tempo, melhoria contínua. Né, para você ter boas práticas laboratoriais inseridas no teu negócio. Organização, programa de qualidade, cuidado com as unidades operacionais, equipamentos, materiais, ter um sistema de testes com substâncias testes, ter os famosos procedimentos operacionais padrão POP e fazer estes procedimentos serem seguidos, cuidados na condução e no relatório de estudo e também arquivo de registros e armazenamento de materiais para que se você possa recuperar alguma informação sem problema algum. O que se deve avaliar nas boas práticas laboratoriais? A gente deve ter manual de qualidade, avaliar manual de qualidade, política, gestão de qualidade, como que é a organização de todo o sistema, do pessoal, equipamentos, as condições ambientais, como são feitos ensaios e calibrações e também, como resultado final de tudo isso, a gente deve avaliar os registros de qualidade, do sistema de qualidade. A gente também deve avaliar coleta, transporte, manuseio e armazenamento, apresentação dos resultados, as não conformidades e ações corretivas que foram feitas em função dessas não conformidades, porventura, subcontratações, cooperação entre laboratórios. A gente também deve avaliar todo o suprimento, segurança e o custo da qualidade nos serviços laboratoriais. De fabricação, as reclamações. Então, a gente deve ter procedimentos para receber, processar e responder essas reclamações. Pelo menos uma vez por ano, deve ser feita uma análise crítica pela alta administração para ver se está tudo certo, se não precisa mudar alguma coisa. O ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, checar e agir. Eu vou planejar para fazer tudo certo, vou colocar em prática, daí eu vou checar, vou monitorar para ver se tudo que eu planejei e coloquei em prática está funcionando de forma correta. Se alguma coisa não estiver, eu vou agir, eu vou modificar. E daí eu volto para o sistema, eu vou planejar de novo, fazer de novo, monitorar de novo e assim por diante. É o famoso ciclo PDCA. Que tem nas boas práticas laboratoriais é acreditação, certificação, né? Então a gente pode certificar os nossos laboratórios. Um monte de vantagens, né? Vai a melhoria contínua, vai fazer diferente dos concorrentes e etc. Isso principalmente, gente, vai dar confiança para o teu cliente. Teu produto, teu serviço está sendo feito de forma correta. A gente viu no bimestre foi controle de qualidade de água. Mais empregado, então a gente precisa fazer alguma coisa de controle de qualidade, principalmente microbiana. Ela pode ter problemas. A gente tem que se lembrar que a água é meio de crescimento microbiano, tá?
gente tem que ter em mente são os níveis ou limites de alerta e ação. O limite de alerta é aquele que faz você levantar as orelhas. Opa, está acontecendo alguma coisa. Então, quando excedidos, indicam que o processo pode ter se desviado da condição normal. O limite de ação é, ele desviou-se da condição normal, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o nível de alerta vem antes, o limite de alerta, o nível de alerta vem antes, o limite de ação ou nível de ação vem depois. Grandes tipos de água, né? A água bulk é a água condicionada como produto. A água bulk é a água purificada, a água para injeção, a água para hemodiálise e vapor puro. A condicionada como produto é a água estéreo para injeção, a água estéreo para irrigação, a água estéreo para inalação, a água estéreo purificada, a água bacteriostática para injeção. Diferenças entre cada uma dessas águas e os limites microbianos, lembrando-se que é sempre unidades formadoras de colônia por ml, ou 100 ml, dependendo do tipo de água. Então tem a água purificada, a água altamente purificada. Importante, porque aqui no Brasil já aconteceu casos de mortes em série porque tivemos água para hemodiálise contaminada com micro-organismos. Extremamente importante. Injetáveis, mais importante ainda, talvez seja uma das águas de mais alta qualidade na indústria farmacêutica. O produto tem a água estéreo para irrigação, para inalação, que é para não dar crescimento bacteriano. Então, quando a gente se refere à microbiologia da água, a gente se refere a diferentes tipos de pureza da água conforme as características microbiológicas. Os principais, mais importantes em sistema de água para a produção e armazenamento de água dentro da indústria farmacêutica é a formação de biofilmes. E o biofilme é um conjunto de micro-organismos que se forma em uma matriz de polímero orgânico em uma superfície qualquer. Tá? A água de alta pureza não pode ter formação de biofilme. A formação de biofilme, a gente pode usar sanitizantes, né? Os mais usados são água quente, acima de 55 graus, e vapor de água. Usar ozônio. O problema é que o ozônio pode reagir com alguns tipos de materiais. Óxido de hidrogênio, ácido peracético e ácido peracético também. Cloro e hipoclorito são dos mais usados junto com água quente e vapor. O problema é que tem que tirar o resto e ele pode ser incompatível com alguns tipos de materiais. O formaldeído, o problema é a carcinogenicidade do formaldeído. E detergentes catiônicos, que também têm algum uso limitado, são os quaternários de amônia. O que a gente viu no bimestre foram coliformes totais e termorresistentes. Bioindicadores, e são bioindicadores extremamente importantes porque eles podem revelar, fora eles próprios, outros organismos, micro-organismos patogênicos. Os coliformes totais e termorresistentes, por isso, são considerados indicadores de contaminação fecal. Coliformes totais, que era o conjunto deles todos, daí a gente viu que um grupo deles era mais fiel à contaminação fecal, e eram os coliformes fecais.
E dentro deles, dos coliformes fecais, ainda tem um outro grupo que hoje a gente trabalha bastante e que mostra ainda de forma mais, sem dúvida ainda, a possibilidade de contaminação por uma série grande de micro-organismos patogênicos. É a famosa Escherichia coli. Basicamente, Enterobacteriaceae são os coliformes que vivem em uma temperatura média de 35 graus. São normalmente gram-negativos e não formadores de esporos. São normalmente aeróbios ou aeróbios facultativos. A 45 graus suportam e até preferem temperaturas maiores. Existem vários grupos, um dos grupos mais importantes, uma das espécies mais importantes, é a Escherichia coli, que ela fica basicamente no trato gastrointestinal e é considerada uma ótima indicadora de contaminação fecal. Eles são considerados hoje como indicativos de má qualidade microbiológica. Já os coliformes fecais, que são um subgrupo dos totais, eles são considerados um excelente indicativo, um excelente indicador da presença de patógenos. Eles mesmos também podem ser patógenos. A bactéria anaeróbia facultativa, cujas maioria das cepas são não patogênicas, mas a gente tem algumas cepas que são patogênicas e acabam provocando uma série de doenças no ser humano. Daí tem as consideradas enteropatogênicas, enteroinvasivas, enterotoxigênicas e enterohemorrágicas. Isso se deve basicamente a como elas vão agir dentro do hospedeiro. Totais fecais Escherichia coli, existem alguns tipos de testes básicos. Nos coliformes totais, tem o método dos tubos múltiplos, que ele é dividido em duas partes. Primeiro, presuntivo, para ver se tem ou não, para confirmar se eles estão ali e, principalmente, obter dados quantitativos. E daí a gente tem a gente pega os resultados do teste, compara com uma tabela pré-determinada e vamos ter NMP, número mais provável, por 100 ml de amostra. A gente usa o método dos tubos múltiplos e este método é importante para coliformes termotolerantes. A gente só vai fazer se o teste presuntivo para coliformes totais der positivo, tá? Da membrana filtrante para os coliformes totais, coliformes termotolerantes. E Escherichia coli, a gente ainda tem o teste de presença ou ausência. Né? A gente viu o teste de tubos múltiplos e membrana filtrante, são os mais utilizados. Mas tem também o teste de substrato cromogênico, fluorogênico, que tem uma facilidade de manuseio e um bom custo-benefício. Se faz através de meio de cultura. Próximo assunto da nossa disciplina, então, foi contaminação em medicamentos e insumos. A gente já viu bastante sobre isso até em outros assuntos. Os gerais, todos aqueles produtos que passam pela vigilância sanitária têm que ter um controle de qualidade muito sério. Tem que respeitar os chamados limites microbianos. Tem que ter ausência absoluta de formas viáveis, os não estéreis podem ter alguma coisa, mas em números muito baixos. Os cosméticos podem ter alguma coisa, mas outras cepas têm que ser ausentes. E para tudo isso, a gente precisa ter um sistema de controle de qualidade, fabricação e conservação adequados.
de controle microbiano, a gente utiliza ou separa os micro-organismos em 3 grupos. Os patogênicos conhecidos, como Salmonella, Pseudomonas aeruginosa e outros indicadores de contaminação fecal, como Escherichia coli, indicadores de baixo níveis de higiene, como as enterobacteriáceas, são os coliformes totais, e Staphylococcus aureus também. Estratégia de controle microbiológico na indústria farmacêutica, ela se baseia em alguns pontos básicos. Os micro-organismos que a gente quer controlar são patogênicos? Qual é a origem desses micro-organismos? Ela veio pela matéria-prima, contaminação cruzada, os equipamentos estão contaminados? Qual é o potencial desses micro-organismos para deteriorar o meu produto? A forma de dosagem do meu produto, porque algumas formas e rotas de administração também, forma de dosagem e rota de administração, elas admitem mais ou menor população microbiana. Microbiano na obtenção do fármaco, a gente tem que pensar no planejamento do meu processo de produção e tudo que está aí inserido. Bom, vamos lá. Penúltimo assunto da nossa disciplina foi toxinas. Toda substância de origem biológica que pode provocar danos à saúde do ser humano. Esse dano pode ser por contato ou absorção. As toxinas, é bom lembrar que não são só de micro-organismos, mas podem vir de plantas e animais. É claro que no nosso caso a gente fala mais de toxina como vindo de micro-organismo dentro da nossa disciplina. A toxina pode ter usos maléficos, né? Guerra química, guerra biológica, mas também pode ter usos benéficos, como controle de dor, espasmos e controle de células cancerígenas. Das toxinas, é bom a gente dividir intoxicação e infecção. Intoxicação é quando eu vou ingerir alimento ou medicamento, mas o mais comum é alimento, contendo a toxina microbiana pré-formada. Já a infecção é quando eu ingiro célula do microorganismo e daí ele vai liberar a toxina dentro do meu organismo. Pode ser invasivo ou toxigênico. Invasivo é quando após a colonização pelo microorganismo eles penetram e invadem o tecido. Toxigênico é quando a formação de toxinas, quando aquele microorganismo se multiplica dentro do hospedeiro, esporula ou mesmo sofre lise, as suas células quebram. O assunto que a gente viu na nossa disciplina foi o teste do pirogênio. Vem da palavra pirogênio, que é qualquer substância capaz de produzir elevações térmicas em resposta à injeção ou infecção em animais e humanos. Podem ser substâncias exógenas ou endógenas. Então, uma substância exógena, que ela é produzida fora do corpo, normalmente de origem microbiana, são as toxinas, que daí vão para dentro do corpo do ser humano, ou outros animais, mas a gente se refere aqui mais a ser humano, e daí o corpo vai reagir a essas substâncias e vai produzir elevações térmicas. É a famosa febre, né? Ou pode ter origem endógena, né? Então, mesmo a origem endógena, ela depende de um pirogênio exógeno. Então, o pirogênio exógeno entra no corpo e daí o organismo, o hospedeiro, vai produzir uma outra substância e isso vai levar ao aumento de temperatura. O mecanismo de indução de febre funciona mais ou menos assim, né? Então, a toxina entra no corpo, daí começa o processo de fagocitose do lipídio A, produção do pirogênio endógeno, daí ele vai atravessar a barreira hematoencefálica, né, no cérebro,
e vai alterar ponto de equilíbrio dos neurônios, daqueles neurônios que regulam a temperatura no hipotálamo anterior. O corpo vai interpretar isso de outra maneira e vai produzir uma elevação de temperatura. Organismos que podem dar, podem fornecer, né, pirogênio, podem produzir pirogênio, no nosso caso principalmente bactérias, mas também bastante vírus. Os fungos também, mas a gente ainda não sabe direito como isso acontece. E até alguns fármacos podem ser fonte de pirogênio, produzir elevação de temperatura. Teste de pirogênio. O primeiro é o em vivo, usando coelhos para isso, onde que a gente vai injetar a substância a ser testada e ver se há aumento de temperatura ou não. Esse teste não é mais muito usado, ele é bem pouco usado, até devido a implicações éticas. São aqueles in vitro. Daí tem o gelificação, o gel clot, o cromogênico, que pode ser na modalidade endpoint ou cinético, e o turbidimétrico também pode ser endpoint ou cinético. Quadro das principais vantagens e desvantagens dos três tipos de método, né? O método com maior sensibilidade é o turbidimétrico, mas os seus reagentes custam muito. A gelificação tem bem baixo custo, mas é considerado um ensaio semi-quantitativo porque tem baixa sensibilidade. E essa foi a matéria que a gente teve no bimestre, e é isso que vocês têm que estudar para a nossa avaliação global 2.